Boa noite. Meu nome é Emily, eu tenho 19 anos e eu queria compartilhar um pouquinho da minha trajetória com o idioma chinês, desde quando eu comecei a aprender ainda criança, né? Até agora, a minha experiência de fazer o exame oficial de proficiência em mandarim, né? O TOEFL. Eu quero mostrar como foi meu processo de aprendizagem e que tipo de dificuldades eu encontrei e que tipo de estratégias realmente funcionaram para mim. Bom, meu nome é Emily, meu nome em chinês é Zhong Yunyun, e eu sou brasileira. Eu nasci em São Paulo, mas a maior parte da minha família veio de Taiwan. Então, desde pequena, eu sempre tive um contato com chinês dentro de casa. Então, dentro de casa, por exemplo, eu sou praticamente obrigada a falar chinês com os meus pais. Então, se eu respondo em português, eles já me olham feio e me corrigem na hora. É uma forma de manter o contato com o idioma, mas eu já fiquei muito de castigo por causa disso. E não foi só em casa que eu aprendi meu chinês, né? Eu também estudava chinês nos sábados. E pra ser bem sincera, eu também não gostava de ir pras aulas. Eu achava bem chato, porque enquanto os meus amigos estavam saindo e tendo festas, eu tinha que acordar cedo e fazer aula. Então, imagina a vida injusta de uma criança que não pode sair nos sábados porque tem que fazer aula de chinês. Naquela época, eu realmente não gostava muito e via muito mais como uma obrigação do que uma coisa que eu realmente queria fazer. Só que agora, olhando para trás, eu tenho certeza que valeu muito a pena, porque foi assim que eu consolidei a minha base no chinês. Eu fiz as minhas aulas de chinês na escola São Confúcio, que é uma escola voltada para o ensino mandarim e uma cultura taiwanesa. Então, nessa escola, eu aprendi o chinês tradicional. Eu não sei se vocês sabem a diferença entre o chinês tradicional e o simplificado, mas o tradicional usa caracteres clássicos. Então, as letras, elas são mais complexas e tem mais traços. O chinês simplificado diminui bastante os traços. Só que dizem que quem aprende o chinês tradicional consegue entender o simplificado, só que quem aprende o simplificado não consegue ler o tradicional. Aí fica aí o critério, né? E esse aqui é um pouquinho do meu background. Bom, como eu aprendi o meu mandarim? Eu gosto de dividir o meu processo de aprendizagem em três partes. O primeiro foi o ambiente familiar, que é aquela prática constante e a convivência com o idioma. Porque minha família veio de Taiwan, então eu cresci cercado por pessoas que falavam mandarim comigo. E por estar sempre em contato com o idioma, eu acho que ele acabou se tornando algo bem natural para mim, o que com certeza, sim, foi fundamental para o meu desenvolvimento. O segundo é a escola. Eu estudei na escola São Confúcio, como eu tinha dito antes, e eu realmente tive toda essa base gramatical formada na escola. Só que também foi lá que eu conheci muitas pessoas e fiz muitas amizades que tornaram todo esse processo de aprendizagem muito mais leve. Principalmente porque eu passei a ter outras pessoas com quem praticar o mandarim, além da minha família. O que são coisas bem diferentes, porque em casa eu aprendia como levar bronca em chinês e na escola eu aprendia como brigar em chinês. Brincadeira. Só que são coisas que com certeza me ajudaram muito a desenvolver a minha proficiência no idioma. Bom, o terceiro é a internet. Honestamente, hoje em dia, a internet ela dá uma vantagem muito grande para quem está aprendendo algum idioma, porque tem muito conteúdo de graça na internet. Você encontra vídeo, música, podcast e aplicativos para estudar chinês, né? E não dá para ter contato com o idioma praticamente todos os dias, mesmo fora da sala de aula. Antes era bem mais difícil você ter contato com o mandarim. Hoje é só você pegar o celular e você já consegue estudar um pouquinho. Tipo, dá para aprender uma expressão nova enquanto você está esperando um ônibus, é, assistir um vídeo no intervalo, ou ouvir uma música no carro. São coisas que não eram tão acessíveis que nem hoje, né? Então, mesmo com pouco tempo, dá para ir mantendo esse contato com o idioma todos os dias.
E foi justamente na internet que eu comecei a aprender o vocabulário mais moderno, que normalmente não aparecem nos livros didáticos da escola. O importante é a gente saber aproveitar essa facilidade. Então, mesmo que sejam só 15 ou 20 minutos por dia, esse contato constante com o idioma faz muita diferença ao longo do tempo. Eu acredito que essa combinação desses 3 ambientes que eu falei foi o que mais contribuiu na minha evolução. Uma coisa que eu percebi bem cedo é que o que tá no livro é muito diferente do que a gente realmente fala no dia a dia. Então não tem como você chegar em Taiwan falando exatamente igual um livro. A língua que a gente aprende na sala de aula é só uma parte do que eles realmente usam. Bom, eu acho que o segredo para aprender qualquer idioma é ter contato frequente com ele. Porque quanto mais você escuta, quanto mais você lê e quanto mais você realmente usa a língua, mais natural ela vai ficando. E esse processo, ela não precisa ser chato. Pelo contrário, eu acho que ela tem que ser legal, porque se estudar virar uma obrigação cansativa, fica muito mais difícil manter a consistência. Então, a melhor estratégia é encontrar formas de aprender que você realmente goste. E uma das formas legais que eu gosto de usar para aprofundar o meu chinês é assistir dramas chineses. Bom, quando você assiste um drama, você não tá só aprendendo palavras novas, você aprende como as pessoas realmente falam no dia a dia. E quais expressões e gírias elas usam em situações diferentes. Tipo, como elas pedem desculpas, como elas agradecem, fazem elogios, reclamam, brigam. E com o tempo, quanto mais você escuta, mais o seu cérebro começa a identificar os padrões que sempre estão ali. Então, depois de ouvir bastante e repetir bastante, as coisas vão ficando cada vez mais fáceis de identificar. É como se o drama entregasse um roteiro pronto de várias situações da vida pra você. Por isso que eu acho que assistir conteúdos em chinês ajuda bastante a desenvolver a compreensão e ajuda a ganhar mais confiança pra você usar o idioma no dia a dia. Eu acho que essa prática com certeza vai acelerar muito o seu processo de aprendizagem. Bom, quando eu visitei Taiwan, eu achava que eu ia conseguir entender praticamente tudo, já que eu cresci sacrificando todos os meus sábados na escola de chinês. Só que na prática, eu percebi que existe uma diferença muito grande entre você estudar chinês na escola e realmente viver em um ambiente completamente cercado pelo idioma. Porque você sai na rua e tá tudo em chinês. As placas, os avisos, principalmente os cardápios, que foi o que me pegou. A principal dificuldade que eu encontrei foi justamente a leitura. Então, no dia a dia, eu precisava ler documentos que muitas vezes eu até conseguia entender o conteúdo, só que eu demorava muito mais do que eu queria para terminar de ler. Aí eu precisava ficar relendo muitas partes, eu precisava ficar pesquisando palavras, pesquisando letras que eu não sabia ler, e eu tinha que parar tudo para poder interpretar texto na rua. Isso era bem frustrante porque eu sabia o que estava escrito, mas eu simplesmente demorava muito para pensar e parecia que meu cérebro só travava. E essa dificuldade acabou ficando mais evidente quando eu fui fazer o TOEFL, porque na prova de leitura eu não consegui terminar todas as questões a tempo. Bom, agora falando um pouquinho do TOEFL, né? O TOEFL, ele é um exame oficial de proficiência em mandarim, usado principalmente em Taiwan. Assim como as provas de outros idiomas, o TOEFL também é aceito por universidades, empresas e outras instituições. Então, acaba sendo uma forma bem confiável de comprovar o seu nível de mandarim e mostrar o quanto você realmente domina o idioma. Essa prova, ela é essencialmente importante para quem quer estudar em Taiwan ou trabalhar em Taiwan. Ela é um requisito importante para concorrer bolsas de estudos, entrar em universidades e participar de processos seletivos que exigem um nível mais avançado de chinês.
Uma coisa que eu achei interessante é que o TOEFL, ele não é aplicado exatamente da mesma forma em todos os lugares. Existem diferentes formatos da prova dependendo de onde você vai fazer ela. No meu caso, eu fiz a prova aqui presencial no Brasil, no papel mesmo. Então, eu tinha a prova impressa, eu sentava numa salinha, eu tinha a prova impressa, eu fazia as questões ali, eles colocavam o áudio ali mesmo, e é isso. Só que em outros lugares, o TOEFL, ele pode ser feito em computadores de forma online. E as questões são sortidas, então você não faz a mesma prova que o pessoal do seu nível tá fazendo. Essa experiência acaba sendo um pouco diferente dependendo do país e do local que você vai fazer a prova. Eu, particularmente, fiz a versão presencial aqui no Brasil, então essa foi a experiência que eu tive. Ah, e essa prova, ela é dividida em 4 bandas que abrangem 6 níveis de proficiência, que vai do A1 até o C2. Então, conforme você vai avançando nos níveis, a prova ela vai ficando mais difícil e exige um domínio cada vez maior da língua, né? Isso é bom para você ter uma noção de qual é o seu nível de mandarim. E o que você realmente precisa saber para a prova, né? Uma qualidade legal do TOEFL é que ele não é baseado em um livro didático específico. Então, diferente das outras provas, não existe um material oficial que tenha exatamente o conteúdo que vai cair na prova. As questões elas são feitas baseadas em situações reais. Então, você encontra na prova, né? Anúncio, conversa, carta, e-mail, notícia, previsão do tempo, palestra, literatura, ciência e outros temas. Por isso que, se seu objetivo é conseguir uma boa nota, não adianta você estudar só o vocabulário de uma apostila. É muito importante você consumir diferentes tipos de conteúdo em chinês, tipo, ler notícia, assistir vídeo, ouvir podcast, e ter contato com a língua em situações variadas. Porque quanto maior for essa variação, mais preparado você vai estar para lidar com diferentes textos e diferentes áudios que vão aparecer na hora da prova. Então você realmente precisa desenvolver uma compreensão mais ampla da língua. Bom, da primeira vez que eu fiz o TOEFL, eu fiz o nível intermediário. Era 2023, quando eu peguei B2 em listening e B1 em reading. No geral, eu achei a prova relativamente tranquila. Os áudios eram compreensíveis, eu conseguia acompanhar sem muito sofrimento. E os textos também eram tranquilos. Em geral, eu saí da prova bem tranquila. Na parte do reading, inclusive, eu cheguei bem perto de alcançar o nível B2. Se eu não me engano, faltaram tipo 1 ou 2 pontos para conseguir a certificação nesse nível. Mas foi aquele resultado que mostra que eu tava bem próximo, assim, do próximo nível. E deu pra ver que minha compreensão oral tava mais envolvida do que minha leitura. Mas em geral foi uma experiência muito positiva para mim. Bom, depois eu resolvi tentar o nível avançado. Eu fiz a prova em junho desse ano, então faz menos de 2 meses que eu fiz ela. E eu senti que a dificuldade aumenta bastante. Os textos ficam maiores, os áudios ficam maiores, fica tudo mais longo. E o áudio toca só uma vez, então não existe a opção de voltar e ouvir de novo. Não tem como você pedir para repetirem um áudio para você. E como o áudio era extenso, eu senti que no meio da prova eu já não lembrava mais o que tinha sido falado no começo. E eu acho que muitas vezes essa prova acaba se tornando mais um teste de memória do que de entendimento, que eu achei bem cansativo. E mesmo já estudando chinês há muito tempo, eu percebi que eu estava meio longe de dominar o idioma, porque eu simplesmente não terminei a prova de leitura, porque eu não consegui ler rápido o suficiente. Bom, eu gostaria de deixar 3 dicas que eu considero fundamentais para fazer a prova. Primeira coisa, façam muitos simulados. Antes de fazer a prova do nível avançado, eu peguei alguns simulados e eu fiz.
E, sinceramente, eu acho que foi muito bom, porque me deu uma base de como ia ser no dia da prova. Tem uns simulados, no caso, provas passadas, que ficam no site do próprio TOEFL. Então, se quiserem treinar, tem lá. Tá tudo bonitinho lá. Tem os dois testes, né? Os textos do reading e os áudios do listening. Mas é muito importante que treinem, porque quanto mais você treina, menos ansiedade vocês vão ter na hora da prova. É muito importante dominar o estilo das questões, porque cada prova tem o seu jeito, né? Cada prova tem o seu estilo de questão e cada prova tem aquela pergunta que sempre repete. Então, se você domina o estilo da prova, você não perde tempo tentando entender o que a questão está pedindo. Você vai direto ao ponto. A segunda coisa, aprenda a administrar o tempo. Essa dica vai depender muito da pessoa, porque eu, particularmente, eu tenho o reading mais fraco. Então, é uma dica que saiu da minha experiência. O tempo da prova, quando eu fiz, ela passou muito rápido. E o maior erro das pessoas, eu senti que é travar numa questão. Então, se você leu e viu que a resposta não tá saindo, já vai pra próxima. Não perde tempo nessa. Não perde tempo tentando voltar pra ler tudo de novo, porque não vale a pena tentar tanto. Não vale a pena você ficar preso em uma única questão, porque não vai dar tempo de você terminar o resto. E o resto pode ser o que você precisa pra passar. Terceira coisa, treine em memória. Bom, eu senti muita dificuldade lembrando das informações que tinham sido ditas no áudio. Porque no listening do TOEFL, conforme o nível vai subindo, os áudios deixam de ser frases curtas e viram conversas mais longas. Então, é uma prova que exige que você fique 100% concentrado e consiga lembrar e guardar na cabeça o que você ouviu. Porque o áudio é longo. Então, se você não lembrar do que foi falado, você não vai conseguir responder depois. E qual a importância e a utilidade do certificado? Bom, ter a aprovação do TOEFL pode ser o diferencial do seu currículo. Porque ter uma certificação internacional mostra que você realmente se dedicou aos estudos e alcançou um certo nível de proficiência. Isso acaba sendo o diferencial do seu currículo, principalmente se você pretende trabalhar em empresas que têm contato com Taiwan. É claro que o certificado não vai garantir a vaga do emprego, só que ele funciona como uma comprovação objetiva do seu nível de chinês. Então, em vez de você só falar, eu sei mandarim, você tem um documento oficial que mostra exatamente qual é a sua proficiência. Isso é fundamental porque muitas empresas hoje valorizam pessoas que dominam outros idiomas. Então, ter essa certificação pode ser o diferencial nos processos seletivos que com certeza vai te dar uma força e vai te ajudar. Outro ponto importante é que o exame pode ser usado também para entrar em universidade de Taiwan, o que com certeza vai facilitar a sua participação em programas de intercâmbio, graduação, pós-graduação e até bolsas de estudos lá fora. Bom, é isso. Eu espero que de alguma forma eu tenha conseguido ajudar e muito obrigada pela atenção.